Olá, galerinha, boa tarde. Hoje, dia 25/11 de 2020, quarta-feira. Ontem a prof deixou para vocês algumas atividades, realizamos nossos atendimentos individuais, né? E deu tudo certo. Mas ontem, lembra que a prof relatou para vocês aquele probleminha que o portal do SAIS não está abrindo a imagem e a prof não conseguiu compartilhar com vocês a tela da atividade de matemática? Pois bem, galerinha, infelizmente, ainda permanece assim. Deixa a prof até dar uma compartilhada aqui com vocês, para que vocês entendam o que a prof está falando. Ó, a telinha fica assim, a todo momento, e a prof não consegue mostrar para vocês a atividade, o livro abertinho aqui na tela, tá? Infelizmente, são questões de tecnologia, e essas questões a prof não consegue resolver, mas não vai ser isso que vai ser o nosso problema na nossa tarde de hoje, né? Aquilo não foi possível, mas a gente vai sempre buscando outras possibilidades. E como que a gente vai fazer? A prof vai mostrar o livro aqui para vocês, ó, e vai dar as orientações das atividades de língua portuguesa que a gente tem para fazer hoje e a atividade de matemática, combinado? Então, se organiza no seu cantinho de estudo, pega o seu livrinho de língua portuguesa, e nós vamos abrir ele lá nessa página aqui, ó, a página 132, tá? Nesse capítulo aqui, o capítulo 16, ó, página 132, capítulo 16. Vai lá que a prof está te esperando aqui. Então, galerinha, lá no capítulo 16, tá trabalhando aqui, falando aqui pra gente, o fantástico mundo do Era Uma Vez. Tá mostrando aqui pra gente a imagem, né? De algo que eu acho que a gente já conhece. Acho que a gente já viu aqui, ó, esse Era Uma Vez aqui, essa história aqui, ó. Será que história é essa? É da Branca de Neve? Da Princesa e do Sapo? A história do Aladim, da Frozen? Que história será que é essa daqui? Vamos ouvir só. Hora da leitura. A partir de agora, você vai relembrar uma história bem conhecida. Ela já foi contada e recontada de diferentes maneiras e até foi interpretada por personagens de desenhos animados. Acredita? Seus olhos já devem ter percorrido toda esta página e aposto que você deve ter um palpite sobre qual história estou falando. Então, que tal apreciar a capa do livro abaixo e confirmar o seu palpite? Olha lá, será que você acertou que essa história aqui se trata da história da Chapeuzinho Vermelho? Quem aí pensou nisso? Quem aí já tinha dito Chapeuzinho Vermelho, hein? Muito bem, galerinha. Então, você pode anotar aqui em cima, ó, o nome da história, Chapeuzinho Vermelho. Tá joia? Podem anotar ali em cima o nome. Depois que você anotar o nome da Chapeuzinho Vermelho, o que nós vamos fazer? A atividade da página 133, certo? A gente tem atividade 1, 2 e 3. Depois, na próxima página, na página 134, atividade 4 e 5. Então, vamos lá. Aqui na atividade 1, está dizendo assim pra gente. Qual é a história contada nesse livro? Qual é a história que está sendo contada nesse livro? Clássicos Ilustrados, Maurício de Souza. Qual é a história que está sendo contada aqui? A história da Chapeuzinho Vermelho, certo? Na capa do livro, o que ajudou você a descobrir qual era a história? O que ajudou aqui na capa do livro você descobrir qual era a história? O que ajudou você a descobrir? Você vai anotar ali. 2. Agora que não restam mais dúvidas, escreva o título da história na capa do livro. Essa orientação a prof já deu para vocês, né? Algumas histórias, mesmo sendo muito antigas, são contadas e recontadas até hoje. E como quem reconta uma história sempre conta do seu jeitinho. Podem existir muitas versões dela, ou seja, a mesma história pode ser contada de diferentes formas. O que isso está querendo nos dizer? Se a prof hoje for contar para vocês a história da Chapeuzinho Vermelho, a prof vai contar da maneira da prof, utilizando as palavras da prof, né? O jeito da prof de contar essa história, que a prof já memorizou aqui, e eu tenho certeza que vocês também, né? A gente já sabe que a Chapeuzinho Vermelho saiu caminhando pelo bosque, né? Pela floresta,
E aí que foi levar para a vovozinha uma cesta com frutas e comidas, né? No meio do caminho, ela encontrou o lobo, bem chabichão, que parou a Chapeuzinho Vermelho e enganou ela, desviando ela do caminho da casa da vovó. O lobo mais esperto chegou primeiro na casa da vovó, botou a vovó, escondeu a vovó dentro do guarda-roupa, se vestiu com as roupas dela, deitou na cama e se fingiu ser a vovó. A Chapeuzinho Vermelho, como estava indo por caminho mais longo até chegar à casa da vovó, chegou depois. Bateu na porta, o lobo disse, pode entrar, né? E aí ela entrou. Quando ela entrou, ela achou um pouco estranho e começou a fazer algumas perguntas para o seu lobo. Vovó, que olhos tão grandes são esses? É para lhe ver melhor, minha netinha. E aí ela foi perguntando, e esse ouvido, vovó? Essa orelha, para que orelhas tão grandes? É para te ouvir melhor, minha netinha, dizia o lobo para Chapeuzinho, né? E aí, até que ela perguntou, e vovó, para que essa boca tão grande, vovó? E aí, nesse momento, o lobo responde, é para te comer! Oh, 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 oh. E sai correndo atrás do Chapeuzinho Vermelho, e a Chapeuzinho gritando, socorro, socorro, alguém me ajude! E o lobo correndo atrás dela, e aquela loucura toda, até que o caçador ouve os barulhos e vai ver lá o que está acontecendo. Quando o caçador chega lá, se depara com o lobo querendo devorar a Chapeuzinho Vermelho. O que o caçador faz? Pega o seu lobo, dá um jeito nele, amarra uma pedra na barriga do lobo e joga ele lá no rio. Essa é a história que a prof sabe, né? E aí, a Chapeuzinho Vermelho volta para a casa da vovó, tira a vovó de dentro do guarda-roupa e elas comem e vivem felizes para sempre. E você? Qual é a história que você conhece da Chapeuzinho Vermelho? A prof conhece desse jeito. Vocês conhecem de um jeito diferente? Né? É sobre isso que está falando aqui, que as histórias são contadas e recontadas muitas e muitas vezes, mas cada pessoa que conta a história, conta ela de uma forma diferente, tá certo? Então, vamos lá. Número 3. Nesse livro, a história é recontada e ilustrada por Maurício de Souza, nesse livro aqui, ó, tá? Que é o cartunista criador da turma bastante conhecida. Uma dessas personagens, uma das personagens dessa turma aparece na capa vestida com a personagem principal da história. Quem é que está vestida ali de chapeuzinho vermelho, hein? A Magali, né? Está ali vestidinha de chapeuzinho vermelho. Sabendo disso, converse com a turma para responder aos itens. Letra A. Qual o nome da turma criada por Maurício de Souza? Vocês conhecem, né? Qual turma que a Magali faz parte? A turma da Mônica, né? B. Qual o nome da personagem criada por Maurício de Souza que aparece na capa do livro? Qual o nome dela? A prof já falou. De que outra personagem ela está vestida? Ali, a Magali está vestida de chapeuzinho vermelho, não é mesmo? Então, olha lá. Depois você vai fazer a atividade da página 134. De acordo com a capa, o reconto de Maurício de Souza parece uma história que causa medo, uma história com humor. O que vocês acham? Que é uma história que causa medo ou uma história que causa humor, quando a gente vê a capa do livro, tá? E depois você vai responder o porquê. Por que você acha isso? Tá? Qual é a sua opinião? Certo? Sim. Fale para a turma a sua opinião. Ao observar a capa do livro de Maurício de Souza, você acha que a história contada por ele é exatamente igual à história que você conhece? Por quê? Na versão que você conhece, quem são os dois personagens principais da história? Lá da versão da história da Chapeuzinho Vermelho, quem são os personagens principais da história? Que comandam ali toda a história? Quem que vocês acham na história Chapeuzinho Vermelho? Quem são os atores ali, né? Os personagens principais dessa história, tá? Você vai escrever o nome desses personagens. Eu acho que é a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. E vocês acham que são quem? Tá? Vamos lá, então.
A história Chapeuzinho Vermelho é um clássico infantil. Você sabia que essa história é contada e recontada há mais de 300 anos? Nossa, nem a prof sabia disso. Olha só. 6. Nas páginas a seguir, ouça a leitura do texto e conheça outra versão do clássico Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, galerinha, vamos recapitular, tá? Nós vamos abrir o livro na página 132, realizar as atividades propostas da página 133 e 134, tá? Ó, e 134. Depois que a gente lê, realizar as atividades da página 132, 133 e 134, a gente vai realizar a leitura da história Chapeuzinho Vermelho, que é da página 135 até a página 137. Tá joia? Então, tem bastante atividade para a gente fazer hoje. Presta atenção. Primeiro, nós vamos abrir o livro lá no início do capítulo 16, fazer as atividades da página 133 e 134, realizar a leitura da Chapeuzinho Vermelho da página 135 até a página 137. Combinado? Então, momento de leitura. Primeiro, realize as atividades propostas da página 133 e 134. Depois que você concluir as atividades propostas, você vai parar, chamar a sua florzinha, apagar a sua velinha, se acalmar, se tranquilizar e fazer a leitura. É um texto maior, é um desafio, né? Um desafio para a gente fazer a leitura desse texto tão grandão. Combinado? Quero ver quem vai conseguir ler. Quero ver. Coloca o dedinho lá percorrendo embaixo das palavrinhas. Ouça o som de cada letrinha, tá? Para que você consiga fazer a leitura. Combinado? Depois de fazer a leitura, ainda não acabou. A gente tem atividade entendendo o texto. Olha lá. Depois que você fizer a leitura, peça para o adulto que está do seu lado ler a história novamente para você. Assim você vai ter a oportunidade de ouvir ela 2 vezes. Uma ouvida por você mesmo, lendo, e a outra você ouvindo de outra pessoa contando a história. Combinado? Depois que você ouvir a sua história, você vai realizar as atividades da página 138, 139 e 140. São atividades bem rapidinhas de responder, galerinha, porque é de assinalar, tá? São bem rapidinhas, ó, as atividadezinhas, porque são de assinalar, tá? Então, preste bastante atenção, ó, porque é só de assinalar, é bem facinho, tá? Algumas respostinhas ali, mas bem facinhos mesmo da gente responder, tá combinado? Então, ufa! Tem muita coisa, professora Flávia. Atividade da página 133 e 134. Depois, leitura da página 135 até a página 137. E depois, a atividade da página 138 até a página 140. Bora lá trabalhar? Bora lá trabalhar. Quero ver vocês pegando firme hoje, tá? E aí depois vai vir mais leitura, mais leitura, mais leitura e mais leitura pra gente fazer. Finalzinho do ano, a gente precisa treinar muito, muito a nossa leitura. Quem lê, aprende a escrever, tá certo? Isso vocês não podem esquecer. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever e mais a gente também exercita a nossa leitura, tá? Então, bora lá, galerinha, tentar ler, tente ler sozinho, tente fazer as atividades o máximo possível sozinhos que vocês conseguirem. Chama a mamãe, chama o papai quando vocês realmente não conseguirem fazer. Mas tentem ler, tentem compreender o que está sendo perguntado para vocês, tá? E tentem responder sozinhos. Não faz mal errar, não tem problema nenhum errar. Errar faz parte desse processo que a gente tem de aprendizagem. A gente erra, aprende o que é certo e conserta, tá? É assim que funciona, tá bom? Então não fiquem com medo de errar.
ficar apagando, desapagando, chorando na hora de fazer atividade porque tem medo de errar. Errar faz parte, todos nós erramos. Quantas vezes a prof já não errou aqui? Que teve que consertar tudo para depois aprender a fazer certo de novo. Várias vezes, né? Até a prof aprender a gravar o vídeo, até a prof aprender a fazer a aula online, a prof errou muito. Mas a prof não desistiu. A prof continua aqui, firme e forte, até o nosso último dia, tá? Então, ó, lembrem-se disso que a prof Flávia está dizendo para vocês. Errar é humano, faz parte do processo da gente aprender, né? A gente erra, aprende e conserta, para não repetir o erro novamente. Tá combinado? Então, ó, caprichem nas atividades, tentem fazer o máximo possível sozinhos e contem com a professora sempre. Qualquer dúvida, galerinha, é só chamar a professora no WhatsApp, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!